Olá a todos, eu sou o Rubem José e sou professor de História numa escola em Lisboa. Hoje estou em Idanha Velha para vos falar sobre a queda de Roma e sobre o início da Idade Medieval. Eis-me aqui, trajado de cavaleiro, para que possam acompanhar esta visita e ao mesmo tempo reconhecer que a história pode ser vivida e encenada de uma perspectiva mais realista, mas ao mesmo tempo mais próxima de vocês. Idanha a Velha foi um lugar fundado pelos romanos no tempo em que ocuparam a Península Ibérica. Mas antes de tudo isso convém compreendermos o que era a história de Roma. Roma foi fundada a 21 de abril de 753 a.C. Mas há um mito por detrás de toda essa fundação que engloba dois gêmeos, Rómulo e Remo. Rómulo e Remo eram filhos de Reia e de Marte, e de acordo com as lendas populares, diz-se que Rómulo e Remo foram abandonados pela sua mãe com receio de que estes fossem amaldiçoados porque eram filhos de um deus. Foram então colocados num cesto sobre o rio Tibre e foram encontrados por uma loba, chamada Luperca. Esta loba amamentou-os e tornou-os mais fortes. Mais tarde, um pastor encontrou estes dois gêmeos e levou-os para o Monte Palatino, em Roma. Aí cresceram, mas também se tornaram rivais um do outro. Mais tarde, Rómulo matou Remo e fundou a cidade de Roma, tornando-se o seu primeiro rei. Roma, uma vila etrusca, acabou por ganhar grande dimensão na Península Itálica. Com o tempo, aqueles que governaram Roma, os reis etruscos, fundaram uma grande cidade e começaram a expandir o seu território através do contributo dos soldados cada vez mais disciplinados, formando assim as legiões romanas. Com o tempo, os romanos expandiram a sua conquista por toda a Península Itálica e também pela ilha da Sicília. À medida que a conquista dos romanos se expandia para fora da Península Itálica e da Sicília, foi muito importante o contributo das legiões romanas. As legiões romanas foram a grande arma, efetivamente, de consolidar o Império como nunca antes visto até então. Foi a legião romana que caracterizou o contributo do Império na Antiguidade Clássica. Importa também dizer aqui que, durante o tempo de ação das legiões romanas, houve também o favorecimento de sistemas políticos que garantiam a unidade e a estabilidade imperial. Por isso mesmo, importa dizer que houve três sistemas governativos em Roma. O primeiro, a monarquia etrusca, caracterizada pelo governo dos reis etruscos e pela primeira fase da expansão romana. A segunda forma de governo foi a República, caracterizada pela influência do Senado e dos senadores. E, por sua vez, o Império, caracterizado pelo apogeu imperial e, ao mesmo tempo, pelo dinamismo do contributo da unidade e uma liderança forte e perspicaz. No crescimento de todo o Império, foi importante a ação de muitos homens e muitas mulheres que se destacaram muito no seu contributo da história. Com tudo isto, vou salientar duas personalidades políticas, militares e históricas, nomeadamente Júlio César e Otávio César Augusto. Vamos começar pelo primeiro. Efetivamente, Júlio César destacou-se muito pelo seu contributo enquanto militar. É o célebre conquistador da Gália e é quem veio levar as fronteiras do Império Romano até mais longe, até limites nunca antes conhecidos. Júlio César derrotou Vercingetorix, um bárbaro, como era considerado chefe dos gauleses, e que tentava contrapor o poder do Império Romano na atual França. Júlio César consegue derrotá-lo e consegue subjugar todos os gauleses aos interesses romanos. Com o tempo, ele passa a ser cada vez mais reconhecido como um grande conquistador, mas também um político astuto e um homem bastante sábio. É importante dizer aqui que, em determinada altura, Júlio César vai ter acesso a importantes cargos políticos junto do Senado, formando um grande triunvirato com Pompeu Magno e com Marco Crasso. Pompeu Magno era rival de Júlio César, mas era também um homem muito respeitado no Senado e por grande parte dos romanos. Por outro lado, Marco Crasso era um grande homem e, ao mesmo tempo, alguém muito rico, que se destacava muito pelo patrocínio que dava a jovens militares desde que prestassem uma certa aliança com a sua pessoa. Com tudo isto, Júlio César ganha grande poder depois da morte de Marco Crasso, em que este vai morrer na guerra contra o Império Parta. Com tudo isto, restava apenas, nesse triunvirato, duas pessoas, Júlio César e Pompeu Magno. Há uma guerra civil entre Pompeu e Júlio César, mas quem sai vitorioso dela vai ser Júlio César, porque Pompeu foi assassinado
a mando de Ptolomeu no Egito. Com o tempo, Júlio César vai querer vingar-se da morte de Pompeu porque achou muito mal que os estrangeiros matassem um general romano. E isto foi sem dúvida uma grande facada para Júlio César. Júlio César vai tentar que o Egito seja governado por outra pessoa, e é nessa altura que uma mulher chamada Cleópatra lhe é apresentada num tapete de uma forma misteriosa. Cleópatra VII, como ficou conhecida uma das mulheres mais poderosas e ao mesmo tempo mais proeminentes da história, vai envolver-se com Júlio César, e dessa relação vai nascer um filho ilegítimo, Ptolomeu César. Cleópatra vai utilizar a sua influência para que Júlio César proclame Cesarião, como era conhecido por ser afável pela sua mãe, vai ser também, muitas das vezes, visto como um candidato para tornar Roma num grande império e para consolidar, digamos assim, o Egito como grande potência e, quem sabe, uma forma de unir o Ocidente ao Oriente. Com tudo isto, claro que o Senado romano vai começar a lutar contra Júlio César. A influência política de Júlio César começa a ser desrespeitada e muitos políticos, sobretudo um dos filhos adotivos de Júlio César, nomeadamente Marcos Június Brutus, vão conspirar para o matar. Quando Júlio César se encontra em Roma, Júlio César vai ser atraído para uma cilada e em 44 a.C. Júlio César é morto pelos senadores liderados por Marcos Június Brutus. Depois da morte de Júlio César, Depois da morte de Júlio César ter sido vingada, formou-se um triunvirato novo, agora com Lépido, Otávio e Marco António. Juntos governaram Roma e garantiram alguma estabilidade para o Império. Porém, Otávio César Augusto tinha mais ambições de ser nomeado verdadeiro herdeiro de Júlio César e queria também ser consagrado como um importante político. Marco António, no entanto, era considerado um grande rival. Com tudo isto, Marco António acabou por se envolver também com Cleópatra devido à proximidade de amizade que havia entre ambos. Chegaram a casar-se numa cerimónia egípcia, o que foi muito mal visto pelos romanos, sobretudo pelos membros do Senado. Uma nova guerra civil iria eclodir, desta vez entre as forças lideradas por Marco António, em conjunto com as de Cleópatra no Egito, contra Otávio César Augusto. Otávio acabou por ganhar a Marco António na Batalha de Ácio e derrotou as forças egípcias e romanas conjuntas em 31 a.C. Com tudo isto, efetivamente, Otávio chegou até Alexandria, capital da época do Egito, e acabou por derrubar a dinastia ptolomaica. Cleópatra suicidou-se e Marco António morreu. Com tudo isto, Otávio vai ser proclamado o verdadeiro herdeiro de Júlio César. Otávio vai mandar matar Cesarião, que tinha sido filho de Cleópatra com Júlio César, e acaba por ser proclamado Otávio César Augusto. Otávio de seu nome romano, César porque era descendente de Júlio César e Augusto porque queria dizer divino. O Senado vai dar-lhe poderes amplos e vai proclamá-lo como oficialmente o primeiro imperador de Roma. Otávio César Augusto foi proclamado imperador pelo Senado. Como imperador, Otávio foi consagrado como Sumo Pontifex Maximus, ou seja, o Sumo Pontífice e o representante de todos os deuses em Roma. A partir dele, todos os imperadores foram cultuados como deuses vivos e como membros do panteão de Roma. Era dever de todos os cidadãos e súbditos do Império reverenciarem o seu imperador. Também com tudo isto, a própria cidade, Roma, ganha muita importância no culto pessoal e no culto geral. Com tudo isto, Otávio vai também criar a Guarda Pretoriana, composta por 500 a 1000 militares que obedeciam diretamente ao imperador. Tornou-se também a unidade militar de elite. Para além de tudo isto, Otávio vai também ser mais pertinente e vai reformar a forma administrativa do Império. Como administrador do Império, ele vai nomear os governadores que vão representar o seu poder. Vai expandir ainda mais do que Júlio César, o seu antecessor, e vai conseguir consagrar as fronteiras do Império Romano por 3 continentes: a Europa, a África e a Ásia. Otávio César Augusto vai também ser proclamado Príncipe Civitatis, príncipe entre todos os senadores, e vai ser proclamado Pater Patriae, ou seja, o pai da pátria, o verdadeiro soberano de Roma. Otávio destaca-se entre muitos imperadores porque foi o seu primeiro. Já o último, Rômulo César Augusto, seria aquele que iria levar Roma em 476 d.C. até ao fim, dando então um início à Idade Medieval e a um novo capítulo. As muralhas que vocês conseguem deslumbrar são exemplo de um vestígio da habitação dos romanos aqui em Danha Velha, mas também vão ser reforçadas quando esta localidade foi invadida pelos povos bárbaros para se tornar um grande entreposto comercial e ao mesmo tempo um baluarte para que as pessoas pudessem proteger
em caso de necessidade de defesa. Olá a todos. Espera. Olá a todos, eu sou o Rubem José e sou professor de História. Hoje vim até Idanha a Velha, onde vamos falar exatamente sobre Senatus Populusque Romanus, que quer dizer o Senado é do povo e para o povo, instituindo uma das primeiras experiências políticas do mundo em que há um governo popular, mas ao mesmo tempo em que se liga num grande... Esquece, este... Mas onde é que está a filmar? As duas. Esta é a principal. Aquela é o segundo plano. Podes? Desse envolvimento entre César e Cleópatra, nasceria um filho, nomeadamente Ptolomeu César ou Cesarião.